Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast trimestral de Real Estate da 20 Compass. Eu sou Rodrigo Coelho e, junto com Ilan Nigri, somos sócios e co-heads da área imobiliária da 20. Hoje, a gente vai tratar aqui um tema muito interessante nesse podcast. A gente vai falar aqui de uma grande transformação urbana que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, que está acontecendo, na verdade, na cidade do Rio de Janeiro, que é uma das maiores operações consorciadas realizadas na história desse país, que foi o Porto Maravilha. Hoje é um case que pode ser considerado já de um sucesso, onde a gente tem tido, ao longo dos últimos 4 anos, o maior volume de vendas de unidades residenciais da cidade do Rio de Janeiro. E depois, ao longo desse bate-papo aqui, a gente vai poder conhecer um pouco mais dessa história e um pouco mais desses números. E para poder falar sobre esse tema, a gente convidou aqui 2 convidados realmente muito especiais e que são protagonistas dentro dessa história e que a gente pode explorar bastante esse tema aqui com eles. Primeiramente, apresentando o Sérgio Bini. Muito obrigado pela presença. Sérgio, ele é vice-presidente da Caixa, ele é um funcionário de carreira da empresa, está há 23 anos na Caixa, administrador formado pela UFMG, mestre em economia pela FGV, inclusive diretor da Ambima e conselheiro de empresas de infraestrutura. Então, o Sérgio tem uma capacitação realmente muito grande. E ele é o responsável pela gestão do FI Porto Maravilha, né? A Caixa Econômica Federal é a gestora do fundo do Porto Maravilha e, portanto, o Sérgio Bini é o principal executivo responsável por trás da gestão do fundo. E conosco também aqui hoje Osmar Lima. Osmar Lima é um funcionário de carreira do BNDES, ficou 15 anos no BNDES, nos últimos 4 anos esteve envolvido em várias transações imobiliárias que envolviam imóveis públicos, inclusive com bastante destaque dentro dessa sua atuação, o que chamou a atenção do nosso prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que acabou convidando o Osmar para assumir, né, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e a presidência da CCPAR. O Osmar, ele tem CFA, engenheiro de produção da FRJ, mestre também em engenheiro de produção pela COP. E é uma honra tê-los aqui com a gente nesse nosso novo episódio, mais uma vez. Muito obrigado pela presença de vocês. Acho que antes de a gente começar, acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho, né, até o nosso papel aqui como 20 dentro dessa estrutura toda do Fundo Porto Maravilha, né? Em 2021, quando a operação consorciada já tinha passado aí mais de 10 anos, desde o primeiro leilão das CEPACs, que a gente vai falar um pouco aqui sobre isso também, a Caixa fez um processo competitivo para escolher um assessor financeiro e imobiliário para ajudá-los aí na execução desse grande mandato da gestão desse fundo Porto Maravilha. E a 20 teve a honra aí de ser vencedora desse processo competitivo e assessora, então, a Caixa Econômica Federal dentro desse mandato do fundo, cujo objetivo do fundo é basicamente gerar liquidez para os ativos do fundo, que são terrenos e certificados adicional de potencial de construção, né, que a gente vai falar um pouquinho das CEPACs. Então, só para a gente começar as apresentações um pouquinho e botar a bola para rolar, começando pelo Sérgio. Sérgio, conta um pouquinho, então, o seu papel, né, na qualidade de gestor do Fundo Porto Maravilha. Você que está aí na Caixa já há muitos anos, acompanha a sua história desde dos primórdios aqui, dessa concepção desse fundo, inclusive, né, do Porto Maravilha. Qual é o seu papel? Como é que você viu esse fundo? E hoje, como é que você enxerga o fundo e a região do Porto Maravilha? Tá, legal. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui com o Rodrigo, Ilan, Osmar. Qual que é o meu papel, né, enquanto vice-presidente aí da área de fundos que faz a gestão do Porto Maravilha? Eu até me veio aqui, até achei um pouco de graça. Se a minha equipe fosse falar, tá, como é que é a sua atuação ali na gestão, acho que eles iam falar, pô, é um vice-presidente chato, que quer saber os mínimos detalhes, entra nas operações, gosta de discutir. E eu vou usar aqui o poder da minha fala aqui, que eu vou dizer que eu sou um vice-presidente participativo. Isso aí. Que realmente eu gosto de entender e participo ali das discussões. Formalmente, a gente toma as decisões dentro de um comitê de investimento, como qualquer gestora, né, de fundos. E eu acho que o meu principal papel ali nas decisões, talvez, é ajudar nas definições das estratégias de longo prazo do fundo. É um fundo que vai até 2064, é um fundo que tem esse viés de médio e longo prazo, né, por definição. Então, eu ajudo muito na construção dessa visão da estratégia de médio e longo prazo, trazendo senioridade,
trazendo previsibilidade para aquilo que a gente quer. E acho que nos comitês de investimento eu procuro defender, ser o guardião ali dessa estratégia para que a gente não se perca aí no curto prazo e consiga cumprir esse objetivo. Então, acho que esse é um pouco o meu papel ali de atuação no comitê de investimento. Obviamente, num fundo com prazo tão longo, eventuais ajustes no meio do caminho vão acontecer. E acabo também fazendo uma atuação muito próximo com o mercado. Então, essa interlocução com prefeitura, com as incorporadoras, escutando e fazendo os ajustes ali na nossa estratégia. Então, acho que essa é um pouco a minha forma ali de atuar no dia a dia ali com a turma. E um outro ponto, então, acho que só fechando aqui, acho que essa questão de defender, ajudar na estratégia de médio e longo prazo do fundo, dessa visão. E outro ponto, acho que é manter o time engajado, né? Acho que trazer uma visão de dono ali para a equipe, que está no dia a dia da operação, para fazer a gestão ali, que recurso de terceiro, da melhor forma, da forma mais diligente possível. E aí, eu acho que, até contar um caso aqui, que eu acho que vale ilustrar um pouco essa pegada de visão de dono, né? Eu venho bastante ao Rio, né? Eu fico em São Paulo, Brasil, mas venho bastante ao Rio para acompanhar os ativos. E recentemente a gente demoliu ali o Clube dos Portuários. E eu falei, vou lá, eu quero rodar ali os terrenos. E aí me mandaram a foto, já limparam tudo, a prefeitura já tirou lá tudo que precisava. Aí eu dei um zoom aí na grade, assim, tava aberto, tinha um furado lá. Acontece, né? Enfim, qualquer lugar pode acontecer isso. Aí eu olhei assim, acabaram de cercar bonitinho, mas ainda já fizeram esse furo lá, tem que cuidar, né? E eu falei, mas não vou falar nada. Aí quando a gente estava passando de carro, estava com a equipe daqui, o Renato, vocês conhecem, que fica aqui. Aí eu falei, Renato, você já viu que tem um furo ali na grade ali? Eu vi sim, mas não é só isso, são 28 que tem. E a gente já está contratando a equipe para dar manutenção. Então, assim, né, é um exemplo que eu acho que traz um pouco essa visão de dono que a gente tem ali enquanto gestor de fundo, né, empregado da Caixa, em relação ao patrimônio do fundo e ao cuidado aí com os ativos, né? Então, mais para trazer um pouco essa visão aqui para o nosso papo aqui. Bacana, Sérgio. A gente vai entrar mais detalhes aí sobre essa gestão ao longo do bate-papo, né? Então, Osmar, conta um pouquinho aí dessa sua migração do BNDES, né? Que, enfim, como um gestor também público, mas com agora uma migração para a Secretaria Municipal, onde você tem aí à sua frente o Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro e a CCPAR, né? Conta um pouquinho o papel, esses dois papéis, né? Porque são dois no final, a Secretaria e a CCPAR. E quais são as suas principais atribuições e como é que você está vendo essa sua mudança da sua carreira ao longo desses últimos anos? Já tinha se envolvido bastante, né? Bastante. Inclusive com a 20, né? Acho que fez um trabalho extenso no centro do Rio de Janeiro. Acho que é legal, assim, vou só dar esse pequeno passo para trás ainda no BNDES, porque tem aqui um gancho interessante da relação com a 20 Compass agora, mas até então ainda não. Como você disse, né, eu estou no banco há 15 anos e nos últimos 4 me dediquei a um tema que é pouco explorado no setor público, que são os ativos imobiliários públicos, né? Uhum. E aí, quando a gente começou a montar essa tese dentro do banco, que era uma tese bem discutível dentro do BNDES, porque tinha toda uma coisa de, não, o BNDES não cuida de imobiliário, é a Caixa, a gente não pode falar de imobiliário e tal. E a gente entendeu que a gente estava fazendo um papel diferente na estruturação de projetos. A primeira casa que eu levei para testar a tese foi lá com o Busquet. Então eu cheguei e falei, Busquet, eu preciso te apresentar uma ideia aqui que a gente está tendo no banco e queria ouvir uma opinião de alguém de fora e tal. E aí, quando a gente terminou a conversa, ele falou, cara, é a primeira vez que eu ouço alguém do setor público me contar uma história com ativos imobiliários públicos com início, meio e fim. Então, parece que isso está indo na direção correta e aquilo deu uma boa motivação. E logo depois, quando a gente começou a discutir o Master Plan para a região central do Rio de Janeiro, a gente queria muito fazer um estudo, mas a gente não sabia que estudo era esse que a gente ia fazer. E aí a gente se deparou numa reunião com o Barbieri, aliás, nota 1000. Ele falou, olha, a gente está fazendo um negócio com a Caixa aqui e tal, não sei o que é um estudo para essa área, enfim, tem o Master Plan dos ativos do fundo e tal.
E aí, quando a gente tomou conhecimento disso, a gente falou, cara, é isso que a gente tem que fazer, só que pro todo, né? E aí a gente fez, enfim, pegando um pouco aquela inspiração, a gente fez para a região central inteira, né? Para o centro expandido. E eu acho que esse gancho é bom porque, assim, minha percepção, e eu nunca vou saber por que motivo o prefeito resolveu me convidar, sendo bem sincero, mas acho que ali eu tive alguma interação com a prefeitura mais próxima, alguma exposição ao prefeito, e aí recebi esse convite, que para mim mais do que um convite é uma honra, assim, ser secretário municipal é uma coisa incrível, assim, a proximidade com a realidade das pessoas, e ainda mais da cidade que você mora, né? Então, assim, é um trabalho muito gratificante. E aí, além da secretaria, né? Assim, o meu convite inicialmente foi para ser presidente da CCPAR, que é a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos, que sucedeu a CEDURP, que era a Companhia de Desenvolvimento Urbano da região portuária. Né? Aí, enfim, há 2 dias de ser anunciado, eu ganhei a bela notícia de que eu também seria secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. E no Diário Oficial do 1º de janeiro eu soube também que eu estava com um portfólio de ativos imobiliários da cidade. Então, são 3 chapéus um pouquinho complexos. Mas aí, colocando um pouco as atribuições, né? Então, assim, do ponto de vista da secretaria, é um conjunto de atribuições mais amplos, né? Então, estamos falando aí, desenvolvimento econômico tem uma vantagem e uma complexidade, né? Desenvolvimento econômico é praticamente tudo, né? Então, se você quiser se meter em qualquer assunto, então é muito fácil se perder nessa amplitude, você perder o foco, né? Então, a gente tem ali um foco muito grande em geração de oportunidades qualificadas de emprego dentro da cidade do Rio de Janeiro e atração de investidores e investimentos. Acho que essa é dentre os possíveis focos que a gente pode ter dentro do desenvolvimento econômico, estamos muito focados nisso. Tem algumas políticas públicas muito interessantes. A que eu gosto mais de destacar é o Sandbox, que é um ambiente de testes de tecnologia no Rio de Janeiro, que é sempre muito difícil testar uma tecnologia porque tem um monte de licenciamento, né? Então, a gente tem ali uma política pública para isso. E todo o observatório econômico do Rio de Janeiro, vocês veem Réveillon de dados, Carnaval de dados, números do show da Madonna, da Lady Gaga, enfim, tudo isso também fica lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, esses são 2 exemplos de atividades muito interessantes da Secretaria. E a CCPAR, que, na minha visão, ali é uma coisa fantástica, sendo bem sincero, assim, para quem vem do BNDES, ela é uma empresa que foi constituída para o desenvolvimento da região portuária no âmbito da PPP e da Operação Urbana Consorciada e que foi transformada, ou está sendo transformada numa empresa de projetos. Acho que a gente vai ter a oportunidade de entrar mais nesse detalhe. Mas hoje ela é a empresa de projetos da Prefeitura. Então, é o braço executor dos grandes projetos estruturantes, da gestão das concessões e PPPs da cidade. Ela tem dentro dela também um fundo imobiliário, então tem algum ferramental dentro da companhia, e ela tem as atribuições de todo o porto. Então, no porto, isso eu não sabia, eu descobri quando eu estava lá, a gente faz a zeladoria. Então, quebrou o mármore, quebrou um banco, picharam alguma coisa, a gente que vai lá e tal. Então, a gente cuida dos túneis, a gente cuida do teleférico da Providência. Então, tudo que tem a ver com o porto, porque é um pouco diferente do resto da cidade, fica sob gestão da CCPAR. Então, essa é um pouco das diferentes atribuições. E o patrimônio imobiliário, aí é diversão que não acaba mais, né? Então, aí 10 mil ativos para conceder, ceder, alienar, enfim. Então, tem muito, muito trabalho, bastante atribuição e, obviamente, pouco sono. Legal. Vamos falar então de Porto Maravilha, né? A gente está aqui, né? Acho que tem bastante assunto. Sérgio, cara, assim, quando você chegou, né? Acho que o Porto teve uma primeira fase do Porto, a gente sabe que tinha um cenário totalmente diferente de hoje, né? E a gente sabe que o Porto passou por momentos de quase uma tempestade, né? Passou por crise do petróleo, né? Teve pandemia, né? Uma crise econômica. E a gente via naquela época, né, no início do Porto, né, até como foi estruturada a operação consorciada, acabou que, né, a gente potenciava muito para a questão, olhando para o planejamento ali, muito para o comercial, né, para o corporativo, digamos assim. E isso acabou, né, com tudo, depois que passou essa fase, a gente viu que ficou um momento, né, complicado ali, né, por tudo que a gente falou aqui. Como é que foi quando você chegou
essa transição também, como é que você está vendo agora? Né? Só falar alguns números aqui. Hoje a gente já tem uma realidade hoje totalmente diferente, né? Um viés mais residencial. Foram 12 projetos lançados, para quem não sabe. Acho que né, a gente tem mais de 10 mil unidades vendidas. Estamos falando aí de quase mais de 20 mil pessoas que vão morar hoje já nessa região. Novas famílias, né? Novas famílias, vai dobrar a população. Dobrar a população. Foi quase mais de 3,5 bilhões de VGV já lançado. E, assim, um sucesso, né? Como o Rodrigo mencionou no início, né? A gente teve aí recorde de venda aí na cidade do Rio de Janeiro. Como é que foi essa, né? Olhando para trás, essa passagem, como é que você está vendo hoje a região do Porto? Tá, não, legal. Eu assumi em março de 23, né? E como é que a gente pegou ali, como que estava a foto ali, dentro de um filme que é um pouco isso que você contou, né? O fundo, a operação teve as suas dificuldades, o fundo chegou a estar numa situação até de liquidez, foi até quando vocês foram contratados para nos ajudar, fizemos ali um plano de liquidez, e em março de 23, quando eu assumi, a gente estava numa situação já melhor do ponto de vista de liquidez, e prestes a assinar um novo acordo ali com a prefeitura em que reestruturou a operação, né? Então, naquele momento ali, a gente, na reestruturação da operação, ampliou o prazo da operação, expandiu ali para São Cristóvão. Então, de alguma forma, deu uma visão de médio e longo prazo e estabilizou ali o paciente, né? E, em paralelo, o que vem acontecendo foi justamente essa migração da vocação, né? Que, inicialmente, o projeto tinha uma intenção de ser uma região mais comercial, que acabou não acontecendo, e foi sendo testado algumas alternativas com algumas incorporadoras que enxergaram ali o potencial vocacional ali para colocar empreendimentos residenciais. A gente foi ajustando a nossa forma de aprovar, fazer as modelagens, e ali começou a dar certo, né? Então, hoje, esses 11 mil unidades aí que estão em construção, algumas já estão sendo entregues, vai dobrar a população. E o que a gente acha, assim, que na nossa visão, enquanto gestor, é que, de fato, a vocação ali pegou como residencial, né? Acho que é o que vai ser o principal driver ali de desenvolvimento. E o que a gente precisa agora, o desenrolar disso, é que com essas novas famílias chegando, o que a gente espera é que venha também comércio, serviço, para poder começar a atender essas pessoas que vão morar ali, né? E ali, à medida que isso vai acontecendo, vão morando, vão tendo boas experiências ali de vivência, a gente retoma um novo ciclo ali de investimento e trazendo outros empreendimentos residenciais. Então, acho que é um pouco essa nossa visão, né? Eu acho que durante a operação como um todo, a gente precisou mudar o caminho ali, né? Que era inicialmente comercial, hoje é mais residencial, né? E olhando para frente, eu acho que a próxima pernada de investimento precisa vir acompanhada ali com investimentos de empreendimentos comerciais, de serviço, para atender aquela população que agora vai morar lá, né? Então, um pouco essa visão que a gente tem ali para os próximos anos aí da operação do Porto Maravilha. Bacana. E, Osmar, você olhando sobre a ótica da prefeitura, né? Quando você olha lá atrás, né, antes de 2010, o Porto era uma região, dá para dizer que ela era uma região degradada, né? Quase que abandonada, não tinha imóveis, não eram ocupados, você tinha muita, talvez, população de rua, uma série de coisas. Foi feita essa operação consorciada, uma estruturação financeira que foi super inteligente sobre a forma de você viabilizar o desenvolvimento daquela região. O fato é que foi feito todo o investimento de infraestrutura necessário ali para você trazer os investimentos privados ali para a região. E a gente sempre soube, né, o prefeito sempre foi um principal apoiador, talvez, desse projeto, ele que sempre buscou esse projeto, desenvolver essa região. Sobre a ótica da prefeitura, sobre a ótica pública, por que é bom você trazer esse adensamento para essa região, você trazer, né, moradores, vida, comércio, etc., ao invés de você, por exemplo, pegar uma região de expansão da cidade e você desenvolver tudo do zero? Qual é a sua visão, né, sobre o olhar da prefeitura sobre essa mesma questão? Não, perfeito, excelente ponto. Acho que é bom destacar, assim, né? Então, a gente esquece, né? Mas ali passava um viaduto.
Era assim, um negócio inacreditável. Hoje em dia a gente anda lá e meio que... Perimetral. Virou uma coisa normal, assim, né? A gente anda, tá, mas passava a perimetral e era ruim de passar de carro embaixo. Não é que era ruim passar a pé. De carro era assustador. E hoje a gente tem talvez uma das melhores infraestruturas da cidade, né? Assim, do ponto de vista de tudo. Né? Então, calçada, rua, a gente tem VLT, etc. Então, foi feito um investimento muito importante por meio da Operação Urbana Consorciada, que contou com uma PPP também. Então, assim, as pessoas às vezes esquecem da PPP. Então, assim, essa operação, do ponto de vista de complexidade, é uma das maiores que eu já vi. Assim. Então, tinha 2 fundos imobiliários, 2 entes, CEPAX, Operação Urbana, PPP. Então, ali tinha toda uma engenharia, não só financeira, mas uma engenharia também técnica, muito interessante. E a infraestrutura que foi colocada ali é uma coisa realmente fantástica. Primeiro mundo. O nosso túnel, que é o maior subterrâneo, né? A gente sempre, o túnel fura pedra, mas o túnel que desce ali, a gente administra lá, ele é um submarino. Ele bombeia água para fora 24 horas por dia. É um negócio, enfim, tudo é fantástico. E que vem na frente, né, cara? Assim, vem na frente. A gente sempre tem essa discussão, não, o poder público vai na frente ou vai depois, acompanha, como é que faz. Ali foi todo na frente. Então o poder público foi lá e realizou. Então acho que assim, a gente precisa realmente... Às vezes a gente não reconhece da maneira devida as boas coisas que a gente produz. O Porto Maravilha é um case mundial. Ele não é um case local. Ele é um case mundial de transformação urbana de altíssima competência. Então, acho que isso é um primeiro ponto a destacar. Ele, como vocês colocaram, ele não veio num primeiro momento com a pegada habitacional. Então, ele não estava ali promovendo essa transformação de adensamento. Ele estava trazendo um comercial. E aí essa segunda rodada que acontece, aí por um entendimento que eu acho muito acertado entre a Prefeitura e a Caixa, né? Enfim, de fazer os ajustes necessários numa operação desse tamanho, né? De longo prazo, você tem que acertar os caminhos, né? Então, assim, quando a Prefeitura entra num acordo com a Caixa, aumenta a área de utilização dos CEPACs para São Cristóvão, dá mais prazo e também, acho que isso é importante destacar, a própria CCPAR, aí sobre a liderança do Gustavo Guerrante, que hoje é o secretário de Desenvolvimento Urbano, a CCPAR também toma a frente de alienar alguns dos seus terrenos e alguns dos seus CEPACs, que a Prefeitura também tinha. Então, a Prefeitura não só entrou no acordo com a Caixa, mas também falou, estou colocando os meus ativos na frente. A Prefeitura ajuda a destravar algo que estava absolutamente líquido. Então, assim, dessas 10 mil unidades, 30% dessas unidades foram geradas por meio de terreno e CEPAC da Prefeitura, que estava dentro da CCPAR. Então, é um movimento importante da Prefeitura dobrando a aposta. Então, não é que eu acredito só, eu acredito muito, está aqui, vou botar para andar. E aí os investidores, obviamente, vêm. Agora, chegando no ponto do porquê que é importante adensar, né? Toda vez que a gente expande a franja da cidade, a gente faz o movimento inverso do que a gente falou. Vai primeiro o investimento e depois a cidade tem que ir com a infraestrutura urbana. Água, esgoto, luz, transporte, todo o sistema viário, tem que conectar isso na malha existente, tem que programar. E para esse esforço marginal, ele não é pequeno, esse esforço marginal é gigantesco. Então, toda vez que a gente expande a cidade, a gente está criando um esforço público muito grande. Ao adensar, a gente faz o contrário, né? A gente pega, e aí o centro do Rio, mais do que o Porto Maravilha, o centro expandido, como eu gosto de chamar, o centro histórico, com o Porto, enfim, Santos Dumont, etc., a gente tem certamente a melhor infraestrutura da cidade, mas a gente tem uma das melhores infraestruturas do mundo. A gente não é a cidade de 15 minutos que nem Paris, a gente é a cidade de 5 minutos. E os 5 minutos incluem as estações de metrô, VLT, BRT, um aeroporto. Conectado a 5 minutos, você anda para qualquer lugar. Então, assim, ali a gente já tem tudo isso colocado. E com vista para a Baía de Guanabara. Exatamente. E o Cristo. Num lugar irreplicável. A verdade o centro do Rio de Janeiro, ele não ficou centro do Brasil por tanto tempo e com tanta importância, tanta visibilidade à toa. Ele é muito bem posicionado. Então, trazer de volta a cidade, adensar aquela região, é a gente fazer 2 bens, né? Reduzir a expansão da mancha urbana, adensar e utilizar melhor tanto o investimento que foi colocado ali ao longo de décadas. Então, acho que esse é o grande benefício de fazer esse movimento de adensamento. Perfeito. Bom, acho que
o pessoal que está assistindo a gente aqui talvez não conheça tão bem, né? Não só a estrutura do consórcio urbano, mas dos próprios termos aqui, talvez CEPACs e tudo mais. Então, só para a gente dar um passo atrás aqui, eventualmente contextualizar um pouco para as pessoas, né? Que acho que a principal ideia, quando foi criado esse projeto do Porto Maravilha, foi, bom, a gente precisa gerar dinheiro, capital, para fazer investimento urbano, todos os investimentos que foram citados aqui. Sem isso, não ia se conseguir desenvolver, não ia se conseguir trazer empresas, não ia conseguir trazer moradores e etc. E a forma que foi criada foi, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar todo o potencial construtivo daquela região que você tinha, original, e vamos limitar a uma vez o tamanho do terreno. Então, o que significa isso? Se você tem um terreno de 100 metros quadrados, você pode construir 100 metros quadrados ali dentro daquele terreno. Para quem é do mercado imobiliário, sabe que uma vez o potencial construtivo, ele gera muito pouco valor ali para o terreno. Então, o que foi criado? Foi criado títulos, né, que são títulos, inclusive, valores imobiliários, regulados pela CVM, que são esses CEPACs, que são certificados de adicional de potencial de construção, onde você pode construir acima desse limite de uma vez o volume do terreno, sendo que, dependendo do se é residencial, se é corporativo, você tem um índice que você pode construir mais ou construir um pouco menos para cada título, né? E, no final das contas, foi feito um leilão, né? Todos esses CEPACs que pertenciam ali à prefeitura, foi feito um leilão onde o fundo do FI Porto Maravilha, né, que tem recursos do FGTS, e razões pela qual, inclusive, a Caixa é a gestora do fundo, adquiriu a totalidade dessas CEPACs, ou quase que a totalidade, que a prefeitura ainda ficou com algum estoque, e terrenos de aproximadamente aí quase acho que 100 mil metros quadrados de terrenos que eram públicos que o fundo herdou. E a partir daí é como se o fundo fosse um grande desenvolvedor dessa região, né? Porque ele meio que controla, ele não tem a propriedade de todos os terrenos daquela região, mas ele tem a capacidade de, com o título dele, dar valor para aqueles terrenos que estão ali sendo desenvolvidos. E aí eu pegar um gancho também do que foi falado agora há pouco, para quem não acompanhou também, em dezembro de 2023, através de uma negociação feita entre a Prefeitura e a Caixa, foi feita uma extensão da utilização desses certificados, né, das CEPACs, não apenas para a região que era delimitada pelo Porto Maravilha, mas expansão para São Cristóvão, né, que abriu uma nova frente de desenvolvimento aí de utilização. Isso, inclusive, quando a gente analisou em 2021, quando a gente assumiu essa assessoria, né, a Caixa Econômica, a gente ali havia identificado que as premissas utilizadas no Business Plan original, dificilmente a gente ia conseguir implementar elas por uma série de razões, seja por questões construtivas, que o custo de construção era muito alto para você utilizar 100% das CEPACs. O fato é que ia ter muita CEPAC sem valor, sobrando, sem ser utilizada, e agora passa a ter mais prazo para utilizar, né? Foi estendido o prazo e foi estendido também a região de atuação. E aí, puxando o Sérgio aqui para essa questão, como é que você enxerga, né, esse novo desafio? Porque enquanto você é quase que o dono do potencial construtivo de quase toda aquela região do Porto, você tem um certo poder no desenvolvimento daquela região, você direciona para o que você quer. Se o dono de um terreno fala, olha, eu quero construir aqui, sei lá, um estádio, eu quero construir uma escola, eu quero construir... Você vai dizer sim ou não, porque você tem o potencial construtivo daquilo, vai dizer. Quando você vai para São Cristóvão, é algo que você já não tem mais esse seu poder, né? E, ao mesmo tempo, você também não tem, né, a infraestrutura urbana da forma como foi feita na operação consorciada, com capital para poder fazer todos os investimentos. Por outro lado, você já tem uma infraestrutura instalada ali muito grande, também com bastante coisas ali que podem ser utilizadas para desenvolvimento imobiliário. Como é que você enxerga esse desafio de utilização para São Cristóvão e o que a Prefeitura, de certa forma, consegue ajudar dentro desse desenvolvimento também para estimular essa região? Tá. Não, legal. E eu acho que o Osmar comentou aqui da estrutura, né, da complexidade da operação, e uma das coisas que foi pensada lá na largada é que não adiantava o fundo ter só o CEPAC. Era importante ele ter alguns terrenos ali justamente para fazer essa indução ali da vocação do desenvolvimento da região.
E aí, quando a gente vai para São Cristóvão, nesse acordo que a gente fez com a prefeitura, né, nessa reestruturação da operação, de fato, você vem esse desafio, porque lá a gente não tem nenhum terreno, né? E como que eu acredito que a gente vai conseguir enfrentar isso? Acho que o primeiro passo é na elaboração do Master Plan, que é o que a gente está fazendo aí com vocês, expandindo ali o nosso Master Plan para a área toda, para a região toda que foi ampliada, para entender ali, para ter muito bem mapeado ali onde estão as oportunidades, e tendo esse diagnóstico, aí eu acho que entra a segunda etapa, que é o que a gente precisa fazer agora, que é começar a comunicar o mercado. Né? Então, a gente precisa dar conhecimento, transparência desse Master Plan, das oportunidades, comunicar da expansão, do prazo, que é uma variável super importante na operação. Antes a gente ia até 2038, agora vai até 2064. Né? Então, mercado imobiliário é cíclico, então quando você amplia isso, você fica muito mais favorável para dar tempo para suas teses desenvolver. Mas eu acho que é essa etapa da gente fazer essa comunicação com o mercado. E aí, como que a gente vem fazendo isso? Né? Então, o Master Plan, a própria elaboração dele e a publicação dele é uma ferramenta de comunicação, né? de dar essa publicidade. A gente está desenvolvendo um site onde a gente vai trazer ali algumas ferramentas, vai deixar o Master Plan lá público também para as pessoas, para os incorporadores, para os investidores conhecerem. E o que a gente vai fazer também são roadshows com o mercado, com os players ali interessados, para que eles possam conhecer e enxergar as oportunidades. E aí, assim, uma coisa que eu faço muito, assim, às vezes até em reunião institucional, que o assunto não é Porto Maravilha, às vezes até mesmo lá os colegas de Ambima, de gestoras, de bancos, a gente sempre conta o que a gente faz e quando chega na parte do Porto, eu falo, cara, e tem a operação do Porto Maravilha que eu acho que vocês precisam dar uma olhada lá. Falo isso com banco de investimento, enfim, com gestores de fundo imobiliário, investidores. E aí a conversa geralmente fica, tá, mas o que vocês têm lá de ativo? A gente tem esses terrenos. Eu falo, não, mas eu não tô nem falando para você fazer negócio diretamente comigo. Vai lá ver o que está acontecendo naquela região do Porto Maravilha, que vai do centro do Porto e agora está indo para São Cristóvão. Vai entender aquilo lá. Vai entender porque tem oportunidade. Não estou nem falando que você vai fazer negócio comigo, com o CEPAC, ou vai comprar o meu terreno, mas vai lá ver o que está acontecendo, porque tem muita coisa ainda para acontecer para frente. Né? E eu tive recentemente visitando ali, na semana antes do Carnaval. Aí eu fui no stand de vendas lá da Cury, estava lotado, um sol de rachar e lotado. Aí eu tava com o João Paulo lá da minha equipe, diretor, a gente até brincando, esse pessoal deve estar aqui, não está comprando apartamento, eles estão fugindo do calor, do ar-condicionado. Aí a gente deu rodada, todo mundo lá, assim, lotado, o stand de venda. Então, assim, é alguma coisa que precisa observar que está acontecendo de fato aqui e tem oportunidade para trazer, né, atrair esses investidores. E uma coisa que eu falo também, né, às vezes a gente tem esse viés de olhar para trás quando tudo já aconteceu. Estava na cara que isso ia acontecer. E muitos eventos acontecem e não estão na cara, né? Mas esse tem sinais claros de que é conectar pontos. Você vê o poder público dando incentivos de médio e longo prazo, né? Acho que o Osmar vai comentar aqui, VLT, com aparelhos ali que tá revitalizando na região. Então, assim, o privado indo, colocando dinheiro, não vai para fazer um único empreendimento, ele tá cuidando da região como um todo. Então, acho que é muito claro esses sinais, né? Então, acho que tem um papel importante, que acho que tem um incentivo que vai vir do poder público ali para São Cristóvão, mas essa questão de conectar e ajudar os investidores a enxergar aquilo ali, acho que é um papel que a gente faz também. E, além disso, a gente também está com a nossa visão ali, na hora que a gente vai avaliar os empreendimentos, entendendo que essa expansão para São Cristóvão é algo novo, né? Então, nas nossas modelagens ali também a gente está tendo alguma criatividade ali para conseguir viabilizar. Então, a gente está fazendo uma operação agora, que vai ser a primeira venda de CEPACs na região de São Cristóvão, que eu acho que é uma excelente notícia. E na modelagem final ali tinha uma certa dúvida em relação ao VGV do empreendimento, se ia valorizar ou não. E naquilo que não tinha dúvida, a gente fechou as condições e deixou ali uma espécie de um earn-out em cima de uma potencial valorização do VGV.
Então, acho que do nosso lado também é ter um pouco essa criatividade, essa flexibilidade, sem deixar de ser diligente, né? O nosso papel de gestor, para entender que é uma região nova que precisa ser desbravada e entendida como é que vai ocorrer a expansão da operação e utilização de CEPAC para ali. Então, acho que é um pouco essa nossa cabeça ali para a expansão. E você falou um ponto, né, Sérgio? Assim, claramente as pessoas que ficaram com aquela imagem do passado, quando você passa... Eu carioca, moro em São Paulo hoje já há 7 anos, e é impressionante. E a gente viveu, né, Rodrigo? Assim, o Porto lá em 2013 a 2016, né? A gente chegou a estudar um empreendimento lá grande. E, cara, assim, é impressionante. Assim, você vê os prédios residenciais subindo na Francisco Bicalho, ali você falou de Cury, né, que foi um first mover ali. Realmente é impactante, assim, acho que esse exercício de trazer os investidores, trazer o mercado para ver. E, cara, e você tem que pisar, realmente, é o que você faz, tem que botar e ir para a rua, tem que ir para a rua, tem que sentir. Né? E aí, aproveitando aqui, Osmar, assim, do lado né, do poder público aqui, prefeitura, como é que você vê, né, esse movimento, essa extensão para São Cristóvão? Né, o que vocês estão enxergando em termos, né, transporte, né, como é que a gente vai, né, ter a questão da extensão do VLT? Né? A gente fala muito da questão da conexão, porque você tem 2 eixos, você tem a Quinta da Boa Vista, assim, qualquer lugar no mundo é um parque espetacular, né, assim, e aí que você vai até o Museu da Manhã. Então, quando você olha esses dois, a gente estava conversando outro dia sobre isso, né, você tem uma conexão muito forte, e fora a questão da toda a infraestrutura, aeroporto, os 2 aeroportos, o Internacional, o Santos Dumont, você está todo conectado. Então, assim, realmente é um bairro que tem um diamante bruto ali, né, assim. Assim, acho que, bom, vou listar só, a gente esquece, o Rio tem tanta coisa que a gente vai esquecendo coisas, assim, absolutamente gigantescas, né? Então, assim... Passa uns 5 anos em São Paulo que você vai lembrar. Quando a gente vai para São Cristóvão, a gente tem ali, né, assim, num raio pequeno. Eu não vou falar o estádio do Vasco, porque, pô, essa é que o bairro Vasco da Gama, né? Entendeu? Assim, enfim, por isso que você não vai falar. Não vou citar esse, né? Como bom flamenguista, eu não vou citar como ponto turístico, mas enfim... Mas a gente tem... porque quem não tem estádio não sabe. Pronto. O Bioparque. Então, assim, a gente tem lá o zoológico, né? O Bioparque. A gente tem o Centro de Tradições Nordestinas. Sim. A gente tem a Quinta da Boa Vista. A gente tem a Leopoldina, que a gente está reformando. A Estação Leopoldina. Estação Leopoldina. O que a gente vai fazer, né? Então, assim, a gente está em negociações lá com o VLT, etc. A ideia é a gente expandir a linha do VLT para dentro de São Cristóvão, num trajeto que conecte esses pontos. Então, sai ali do Gentileza, daí a gente vai, obviamente, estamos ainda acertando, ainda tem bastante coisa para acertar, mas a ideia é que a gente faça uma conexão que leve passando por esses pontos. Então, é lá, Centro de Tradições, faz a curva, desce, toca no Bioparque, Quinta da Boa Vista, volta, passa por trás e entra na Leopoldina. Com um detalhe, né? Quando a gente chega ali na estação de São Cristóvão, por trás da Quinta da Boa Vista, a gente consegue fazer uma conexão multimodal, né? Então, hoje ela já é uma estação de ônibus, metrô e trem. Então, você bota um BRT, o VLT, ela vira uma estação com 4 modais, com a perspectiva de que a gente consiga transformar a Leopoldina num polo residencial também e toda aquela região num residencial. Quem morar ali sai para qualquer lugar do Rio de Janeiro do jeito que quiser. Trem, metrô, BRT, chega, volta. Então, assim, não só a gente começa a conectar pontos de lazer, de cultura, tem o Museu Nacional que está sendo restaurado, que vai ficar pronto. Então, assim, você começa a conectar uma qualidade de vida. Você é a pessoa que, primeiro assim... Vida de bairro, né? Vida de bairro, né? Eu enfim, fui criado na Zona Norte do Rio. Moro na Zona Sul hoje. A vida na Zona Norte tem uma outra característica. A vida de bairro, que a gente pode trazer para aquela região, é uma coisa incrível. E conectar e dar essa possibilidade de as pessoas aproveitarem uma Quinta da Boa Vista. O prédio da Leopoldina reformado, a gente já está na metade da obra. Aliás, coisas que recomendo muitas pessoas visitarem. Façam essas visitas. Eu já fui em algumas festas assim, na Leopoldina. É impressionante. É um equipamento muito legal. Absurdo. E você cria o circuito, né? Vem pela orla ali, passa no aquário, né? na própria roda gigante. Quando você conecta todas as atrações dos dois lados. Né? Então, assim, um turista pode descer ali no terminal de passageiros ali de cruzeiro
e só andar de VLT ele vai fazer todo o circuito turístico em volta saindo dali. Então, assim, esse tipo de coisa, que a gente está, de novo, né? Muito nossa, não, quando eu viajo para não sei aonde, quando eu vejo não sei o quê, a gente tem isso muito colocado. Isso é tudo investimento, assim, a obra da Leopoldina é investimento da prefeitura, apesar de ser um ativo da União, a União cedeu para a prefeitura está fazendo reforma com o seu dinheiro próprio. VLT, a discussão é uma expansão de investimento da prefeitura. Centro de Tradições Nordestinas é concedido pela prefeitura. Bioparque é um ativo concedido pela prefeitura. Quinta da Boa Vista é um parque municipal. Então, tudo isso é ativo público municipal. Eu falo porque agora eu estou gerindo as concessões disso tudo. Então, assim, é uma visão muito clara nossa, como poder público, de que essa é uma região que vai se consolidar tão bem quanto o Porto Maravilha, e as duas vão se beneficiar, né? Então, o Porto com São Cristóvão vão se retroalimentar ali, eu não tenho a menor dúvida. E quem morar naquela região vai ter uma qualidade de vida muito diferenciada, fora a proximidade do mar, que se tudo correr bem, a Baía de Guanabara despoluída ainda vai botar essas pessoas numa posição bem diferenciada. E aí, de novo, acho que os sinais estão aí. Acho que estão aí, estão claros. Comunicar, né? E quem sair na frente vai aproveitar essas oportunidades. Estar perto do mar tem muito valor, isso vai valorizar muito. Pô. E o prefeito já soltou, né? Assim, o prefeito de vez em quando gosta de dar uns spoilers, né? Ele já soltou algumas coisas, né? Falando sobre ali também um novo parque que está querendo ser feito na região do Porto mesmo, né? Como se fosse uma... Se você olha ali, né, para quem está... quem não conhece tão bem, mas passa por ali de alguma forma, você saindo do Santos Dumont, você passou pelo túnel, saiu do túnel e você vai em direção ali a Francisco Bicalho, você vê que do lado direito você não tem um acesso ao mar, né? Você tem um acesso bloqueado, o que, uma cidade de orla tão bonita quanto do Rio de Janeiro, né? Ali com a Baía de Guanabara, que se Deus quiser vai ser despoluída, você não permitir que as pessoas acessem ali era realmente uma coisa muito ruim, né, para a população. E a prefeitura está trabalhando para fazer com que aquilo ali seja uma área de lazer nova da cidade, né? Conta um pouquinho o que você puder contar naturalmente aqui, agora já é sem tomar nenhuma bronca do prefeito depois. Acho que agora já é público, é mais fácil e é bom esse gancho. A gente tem 2 projetos que tratam da mesma área, que é o nosso waterfront ali, né? A beirada do porto. Então, primeiro é importante a gente destacar o seguinte, o Porto do Rio de Janeiro é um porto operacional. Então, aquilo ali, hoje, é parte do porto. Navios estão fazendo operação ali, a gente tem uma operação grande da M. Dias Branco, uma operação de Ferrogusa da Triunfo, então tem operação acontecendo ali. Mas a cidade tem muito claro, então, e isso é uma operação federal, né? Então, governo federal. Do ponto de vista de cidade, a gente tem muito claro essa visão. Assim, a cidade precisa se reconectar com a água naquele trecho. Assim, aquele trecho é um trecho de conexão que a gente precisa restabelecer com a água. E aí tem 2 ativos, ou 2 pontos, onde a gente acha que dá para começar essa conexão. Um é pelo Moinho Fluminense. O Moinho Fluminense, para quem não conhece também, e vocês conhecem bem, eu sei, são 4 blocos. Então ele foi crescendo à medida que a cidade foi se desenvolvendo. Cada vez que aterrava um pouco, ele crescia mais um pouco para ficar na beira da água. Então hoje ele pega 4 quadras, e é um ativo que chega até essa conexão com a água. Então, a gente vem trabalhando junto com os atuais proprietários do Moinho, num processo que foi um chamamento de uma parceria público-privada, no qual eles entram com um projeto privado para o Moinho e a prefeitura entra com um projeto público para 2 parques. E aí, esses parques, estamos falando do plantio de 50 mil árvores nativas. E é um pouco daquela irreplicabilidade, né? Então, assim... os árabes podem tentar, mas não dá para fazer uma floresta de frente para a Baía de Guanabara em Dubai. Então, se a gente fizer isso aqui, não dá para replicar em lugar nenhum. Então, 2 parques públicos e um ativo privado. E aí tem uma fronteira de conexão entre esses 2 projetos, que são alguns equipamentos que ficam entre esses 2 ativos, né, vamos dizer assim, do ativo privado e do público. Nesses ativos, a gente faz uma JV. Então, ali a prefeitura entra, eventualmente desapropria um terreno e coloca lá, ou tem algum ativo próprio da prefeitura e a gente cria uma estrutura de JV. Então, é uma parceria que tem um lado totalmente privado, um lado totalmente público e uma zona que tem uma JV para desenvolver aquela região. Então, é um projeto muito interessante, também uma modelagem razoavelmente complexa, mas que tem esse objetivo de trazer uma pegada verde bem consolidada e de colocar o Rio de Janeiro, aí sim, com um projeto de nível mundial, dizendo o seguinte, olha, nós não somos só uma cidade que quer pensar o desenvolvimento sustentável.
nós temos um projeto que exemplifica o nosso posicionamento. E na outra ponta, que a gente acredita que depois vão se conectar, a ideia é começar o desenvolvimento do Parque do Porto, que é o parque que já, enfim, a imagem também já circulou, que são as ilhas flutuantes conectadas pela água, né? Então, a ideia é que a gente estude uma primeira ilha mais próxima ali do Museu do Amanhã, que é onde a gente tem menor influência com a região do Porto, né? E aí, esses são projetos de longo prazo, né? Então, a cidade precisa abraçar esses projetos. Então, à medida que você começa esses projetos e a cidade abraça, aí os governantes vão também tendo a possibilidade de ir adaptando e tocando eles. E a nossa ideia é que eles se conectem em algum momento, né? Então, a gente começa, por um lado, o moinho ali é o cotovelo do porto, ali na hora que faz a virada. E pelo Museu do Amanhã, a gente vai desenvolvendo, adaptando e desenvolvendo para eles se conectarem. E aí sim, a gente ter todo esse fronte ali de água disponível para toda a população da cidade poder desfrutar também, os turistas também. Então, são 2 projetos bem revolucionários, ousados. Ousadia, certamente, é uma palavra que define os 2 projetos, mas que a gente está super focado e a ideia é que a gente tenha a evolução bem rápida desses 2 projetos aí. Bacana, legal. Cara, assim, a gente... muito importante um desenvolvimento urbano, né, de uma região, essa parceria público-privada, né? Acho que quase que não existiria o projeto do Porto se não tivesse dos 2 lados. E o privado é uma coisa que tem muita gente, como o Sérgio falou aqui, né, às vezes parece óbvio depois que passa, mas não necessariamente para quem estava naquele momento não viu aquela oportunidade passar. E tiveram, né, algumas incorporadoras, não vou citar aqui talvez só nomes aqui para não ficar fazendo, né, parece que fazendo propaganda aqui das incorporadoras, mas que fizeram aposta na região do Porto e foram muito bem sucedidas, né? A gente citou aqui 12 projetos. Às vezes, para a pessoa que está de fora, fala assim, mas são só 12. Então são 12 torres, né? Então são... Não, a gente está falando aqui de mais de 11 mil unidades, né? Assim, então, 12 projetos faz a conta, dá quase 1.000 unidades por projeto, ou seja, são realmente projetos... de venda, né? Sucesso de venda absoluto, mais de 90% de venda. Velocidade muito rápida. A velocidade de venda, para mim, é uma coisa que eu acho que mais me surpreendeu. Se você olhar sobre toda essa ótica... algum momento, quando fique pronto, você vender 100%, parece meio natural que isso iria acontecer de alguma forma ou de outra. Mas está sendo tudo vendido no lançamento com velocidades superiores ao que você vende, talvez, em Zona Sul, em Barra da Tijuca, historicamente, né? E todos os empreendimentos com uma infraestrutura boa, né, para quem está vindo, né, de outras regiões do Rio, onde você não tem condomínios, né, bem estruturados, você está vendo ali. E a gente criou esse conceito também da fachada ativa, né? O Sérgio tinha comentado aqui no início que talvez nessa próxima onda de desenvolvimento residencial, de desenvolvimento imobiliário dessa região, talvez serviços vai ser uma parte importante, né? E esses prédios que vão começar a ficar prontos agora, estão sendo entregues e tem muita coisa para entregar aí nos próximos 2 anos, vão vir com esse conceito de fachada ativa, que foi uma ideia justamente para que você criasse vida, né, para aquelas regiões. Talvez seja o primeiro passo ali do serviço. O que você acha, Sérgio? As fachadas ativas dos edifícios, para quem não entende, né, fachada ativa basicamente é você ter a área de varejo ali no embasamento do prédio, onde você cria conexão com a rua e não fica naquela coisa bloqueada através de grades e você não acessa, né, o prédio e você gera ali, eventualmente, atividades ali de varejo que podem ser utilizadas, né? Sim. Até antes de comentar isso, uma coisa que é legal falar, né? A gente tem uma outra incorporadora aqui que está à frente ali, mas no penúltimo processo que a gente fez lá de uma concorrência de um imóvel nosso, de um terreno, a gente teve 11 interessados, 11 incorporadores. Então, assim, a demanda para a região existe e vai se pulverizar ao longo do tempo, aumentando ali a diversificação das incorporadoras. É algo que a gente imagina. Né, tem muito espaço para todo mundo. E voltando na sua pergunta, acho que sim, acho que é o primeiro passo, que eu acho que vai, nesse conceito de fachada ativa, que vai começar a ter ali a instalação dos pequenos serviços, pequenos comércios, né, que necessários ali para gerar a vida ali, ter uma boa experiência ali e bem-estar, né, e qualidade de vida. Então, acho que esse é um primeiro movimento que vai acontecer, não tem como, né? Quem está ali, 20 mil pessoas vão ter que ir na padaria, vai ter que ir na lavanderia, vai ter que
fazer pequenas compras. Então, isso eu acho que vai acontecer. E é um pouco uma discussão que a gente estava tendo aí no nosso novo master plan, né? Algumas provocações que a gente vinha fazendo, né? E a gente, vamos colocar um grande shopping aqui. Eu acho que pensando no médio e longo prazo, é algo que a gente quer, deseja. Mas, eventualmente, você vai atender a necessidade por comércio e serviços por esse outro conceito ali de fachada ativa, pelo menos num primeiro momento. Então, acho que sim. Eu acho que é por aí que vai começar a trazer, né, os empreendedores ali de comércio e serviço. Eu acho que num primeiro momento, vai ser nesse conceito mesmo de fachada ativa. E aí, gerando, de novo, entra um novo ciclo, mais moradores, até um momento que a demanda por grandes shopping centers, por exemplo, vai ficar inevitável, né? Então, acho que é um pouco esse o processo aí que vai acontecer ao longo dos próximos anos. Você mencionou na questão do shopping, né? Acho que é um caso interessante porque, historicamente, no Brasil, os shoppings que foram desenvolvidos nessas regiões de expansão da cidade foram super bem sucedidos, né? Exemplo, Barra da Tijuca, o Barra Shopping, quando foi construído aqui, não existia, mas existiam 2, 3 condomínios na Barra da Tijuca. Então, quando você olha hoje a quantidade de adensamento que existe na região, lá nessa região você já tem hoje, né, contratado pelo menos mais 20 mil moradores, e se você olha o master plan que está sendo executado, os projetos que estão indo à rua, estão tendo, como você mencionou, né, uma altíssima aceitação pelos incorporadores, uma disputa de mercado para desenvolver ali, você tem um potencial ali para frente que, sem dúvida nenhuma, quem for o desenvolvedor de um shopping center olhando com a cabeça de longo prazo, vai ter espaço, né? De novo, né? A gente já falou que é um pouco conectar os sinais que estão por aí, né? Eu acho que é ter essa visão, a foto do cenário como um todo e fazer essas conexões, que parece, que lá na frente pode parecer óbvio, né? Mas é um pouco conseguir enxergar essa leitura. Pegar esse gancho, só um comentário muito breve, que às vezes, de novo, uma dessas coisas que passa desapercebida, né? Então, assim, quem for morar ali na região de desenvolvimento, vamos dizer assim, fronteira do habitacional, no Porto Maravilha, imagina uma pessoa que mora ali e trabalha no centro histórico, clássico, né? Essa pessoa vai ter 5 minutos de VLT, ou de metrô, ou enfim, do que ela quiser, numa conexão, ela vai estar no trabalho, ou a pé, 15 minutos a pé, ou de bicicleta, etc. Ela vai poder se conectar a todos ou vários ativos culturais e de lazer em toda a região, né? E na hora que ela tiver um centro de serviços bem colocado ali, onde ela tem os serviços para que ela possa utilizar, então, assim, o que eu acho que o centro, e tratando o centro expandido e trazendo o São Cristóvão para essa história, é que numa determinada região da cidade a gente vai ter a capacidade de colocar diferentes estilos de vida que representam bem o Rio de Janeiro. Então, assim, eventualmente quem morar numa torre dessas com uma infraestrutura embaixo vai estar muito mais próximo do estilo de vida da Barra, por exemplo, que tem infraestrutura embaixo, mas aí vai conseguir sair a pé e se conectar e ir para o centro histórico, que é um estilo de vida muito próximo que não tem na Barra, e eventualmente ele vai para um aterro do Flamengo, que é um clássico estilo de vida da Zona Sul, etc. Então, assim, são conexões que o Rio de Janeiro consegue fazer, que poucas cidades conseguem fazer, e que a gente está colocando no mesmo lugar. Então, não me surpreende muito que tanta gente vê a possibilidade de morar no centro como uma oportunidade incrível. Porque ele vai estar ali num ponto de possibilidades muito grandes de se conectar do ponto de vista de trabalho, lazer, qualidade de vida. Então, isso, de novo, às vezes passa desapercebido, mas é importante destacar, assim, ali não é à toa, não se chama o centro à toa. É a centralidade da onde a cidade partiu. E conecta tudo, e acho que esses estilos de vida, de viver a cidade, também se conectam ali. E até a galera Tec, né? O Empatec lá, o Instituto de Matemática. Enfim, é isso. Eu queria ter mais umas 2 horas, assim, só o Empatec, bom gancho aqui, assim, é o ativo mais incrível de educação que tem no país. É só isso, assim, a gente está formando 100 alunos por ano, com dinheiro 100% do governo federal do ponto de vista de educação. Os alunos recebem um apartamento para morar bancado pela prefeitura, um vale alimentação, um vale refeição, eles só precisam se preocupar em estudar. Eles são selecionados pela Olimpíada de Matemática, os 100 melhores. Na primeira turma tem 23 estados representados
e do outro lado do prédio, o prédio é da prefeitura, né, concedido, do outro lado é um hub de inovação para absorver essas pessoas. A gente recebeu o chinês aqui, o vice-prefeito de Pequim, o cara entrou lá, chegou para a gente e falou assim, cara, o modelo que vocês colocaram ali é exatamente igual o modelo que a gente tem em Pequim. Não tenho a menor dúvida que vocês estão fazendo um negócio ali classe mundial. Vocês vão formar 100 gênios e esses 100 gênios vão impulsionar a inovação que vocês têm no país. Então, assim, são coisas que vão adensando o lugar de maneira diferente. As pessoas moram, vivem, trabalham todos no mesmo lugar e a coisa vai ser... Isso impulsiona trazer as startups, né, as empresas, assim, que, cara... Trazer eventos. Quando você pensa o potencial do Rio, da cidade, da qualidade de vida para esse tipo de indústria, cara, assim, é impressionante, assim, tem tudo, é o que você falou, o lifestyle, né, realmente é impressionante. E o momento que o Rio está vivendo, né, porque a gente está aqui no meio de né, sei lá, CDI chegando próximo a 15% ao ano. Se você pensasse de novo, alguns anos atrás, projetando para agora, com CDI, falar assim, o mercado imobiliário vai parar, ninguém vai fazer nada e tudo acontecendo. Continua você vê que, no final, assim, existem muitas oportunidades para quem quer investir. E eu acho que esse trabalho em conjunto que está sendo feito, né, tanto da gestão muito bem feita do Fundo do Porto Maravilha, com todo o trabalho em volta da que a Prefeitura está fazendo, isso gera um incentivo, né? Aqui, falando de uma forma mais ampliada, esse calendário de eventos que a Prefeitura está fazendo, como é que isso, né, não estimula? O Rio de Janeiro é conhecido pelo Carnaval e pelo Réveillon, né? Mas por que só o Carnaval e o Réveillon? Por que não trazer eventos fora de data? Já tem maio, né? Então, agora a gente já tem só para Carnaval, Réveillon, Rio Open, maio agora, que era o pior mês do ano. Tem um show de nível internacional com exclusividade para o Rio de Janeiro no país. Vem gente todo do Brasil inteiro, de fora da cidade, contratado pelos próximos 3 anos. Então, assim, a gente vai construindo uma atratividade muito grande, colocando essas coisas. E aí, quando eu só pegar aqui um outro ganho que você tinha comentado do centro ampliado, né? Porque também o Porto é uma região que ali é um diamante que está sendo lapidado em volta de todo um contexto de uma cidade, né? E o centro, ele, com o passar do tempo, ele foi perdendo um pouco esse viés corporativo, né? E hoje em dia ele está se adaptando a essas novas realidades, né? E acho que a Prefeitura também teve muitos projetos voltados para o centro. Se você puder dar uma pincelada, Vilmar, você que já no BNDES já trabalhou bastante nessa parte do centro, que eu acho que isso também é um certo incentivo para quem está olhando para desenvolver no Porto, você ver que o seu bairro vizinho ali está sendo também muito bem desenvolvido, né? Acho assim, eu gosto desse termo do centro ampliado, né? Porque assim, as pessoas tendem a dividir muito o Porto, como se fossem coisas... Então, a região do Reviver Centro, a região do Porto Maravilha, é tudo a mesma coisa, né? É um bairro com diferentes características dentro dele. Mas nessa região, acho que a gente tem que destacar o Reviver Centro. Assim, a política de transferência de potencial construtivo do centro histórico para o retrofit, né, para a mudança de uso do comercial para o residencial ou para a produção de novos imóveis residenciais e aí a geração de potencial para utilizar principalmente na Zona Sul, mas é importante destacar que esse potencial também pode ser utilizado em outros lugares, né? Isso claramente disparou o que a gente está vendo de desenvolvimento na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, se eu moro em Ipanema, basta andar pela rua lá para você ver subindo prédio em todo canto. E isso só está acontecendo porque tem um movimento acontecendo no centro. Então, pouca gente vai visitar o centro, né? Eu falo, você quer saber o que está acontecendo no centro? Olha para a Zona Sul, porque só está acontecendo lá porque está acontecendo no centro. Vale lembrar que o potencial construtivo utilizado na Zona Sul é a BITS contra a BITS. Então, tem que sair o ABITS do prédio no centro para sair o ABITS do prédio na Zona Sul. Então, eu tenho até brincado, falei com o pessoal esses dias que a gente tem que botar uma placa no prédio da Zona Sul, dizer o seguinte, esse prédio foi viabilizado pelo potencial construtivo gerado no centro. E no centro tem que botar uma placa. Esse prédio viabilizou o potencial construtivo para ser utilizado na Zona Sul, para que as pessoas tenham visualmente essa percepção desse movimento. Então, é um investimento feito pela Prefeitura. Então, o Reviver Centro tem esse ponto. Junto com o Reviver Centro, a gente tem o Reviver Cultural. Então, a gente tem 43 estabelecimentos culturais no centro do Rio de Janeiro, que a Prefeitura paga o aluguel e as contas durante 2 anos. Então, e a obrigação deles é funcionar, abrir cedo e fechar tarde, para que eles deem vida. A gente tem a Rua da Cerveja,
que é a Rua da Carioca, né? Que a gente já inaugurou 3 cervejarias lá. Vamos inaugurar mais 6 cervejarias artesanais e vamos revitalizar a rua também. Então, fazer a obra de revitalização da rua. Então, assim, são movimentos da prefeitura, de novo, investindo e acreditando naquilo que a gente entende que é o lugar para onde a cidade tem que se reconectar. E aí, sim, concordo plenamente, é transformar essa região. Essa região ficou 30 anos sem poder produzir residências. Era proibido. Não era que você não quero fazer um apartamento. Não pode. E agora está muito claro que o destino é outro. Ali será uma região mista. Residencial, enfim, de trabalho, né, comercial e com os serviços embutidos. Então, assim, mais uma vez a gente vai ter as pessoas podendo morar perto do trabalho, viver um estilo de vida um pouco diferente. Para isso a gente tem que mudar a realidade do bairro. Ele tem que ganhar, ele tem que ter amenidades, ele tem que ter espaço público de qualidade, ele tem que... Então, assim, a gente também, aí como prefeitura, tem que trabalhar para que as pessoas sintam que não é uma via de alta velocidade, o cara desce do prédio dele e vai estar passando um ônibus a 80, 90 por hora na porta da casa dele. Eu também acho tem que construir isso. acho que esse ponto até que o Sérgio falou, os eventos ajudam até, né? A gente, né, você fazer eventos para esses determinados lugares para ver que as pessoas não vão, né? Então, assim, você faz um evento, o próprio Porto Maravilha, na época da Copa, na época de... Né, as pessoas vão lá, caramba, olha isso aqui, olha que legal. E o carioca, ele gosta, né? Ele vive esses lugares, né? O pessoal vai para Lapa, vai para... Né? Pô, então, eu acho que isso é super importante. Não, precisa trazer esse orgulho Exatamente. de ser carioca, não só pelas belezas naturais que a gente sempre se orgulha, mas também da cidade que a gente tem. Como o Morro da Urca, né? Os shows que sempre né? Era Noite Carioca que tinha lá. Então, assim, eu acho que, cara, tem muito potencial. Muito potencial. Fora que o Rio é um grande produtor, né? Artístico, cultural. Você pega aí, né? A gente, no podcast anterior aqui, a gente entrevistou o Isaac da Mosaic, né? Que desenvolve muitos projetos ali na Zona Sul do Rio de Janeiro. E ele citou isso, né? Ele fala de... Né? Você pega... os principais cantores de Bossa Nova vieram do Rio, os principais arquitetos vieram do Rio. Então, você tem aqui um potencial de valor das pessoas que pode ser transformado para o bem dessa cidade. Né? Mais do que isso, tá? Sim. Os principais banqueiros vieram do Rio. Também. Pegar todo mundo. O prefeito é bem revoltado com isso, vocês sabem bem disso. Né? Tá todo mundo lá em São Paulo, mas veio todo mundo do Rio. Então, assim, o Rio foi e é um grande formador de mentes, grande formador de artistas, de cultura do país. E exporta isso aos montes. Né? Então, a gente precisa reter também e trazer de volta esse orgulho de ser formado e aí as pessoas também retribuírem essa formação que tiveram nessa cidade. Né? Acho que isso é importante. Assim, a gente tem esse trabalho de trazer, olha, enfim, a cidade te moldou em alguma medida. Vem contribuir para que ela se restabeleça como esse polo muito importante para o país. Quando a conversa é boa, o tempo vai passando rápido, né? A gente vai chegando aqui ao fim já do nosso podcast. Queria agradecer muitíssimo a presença aqui do Sérgio, do Osmar. Foi um prazer aqui a gente poder estar falando sobre essa operação, que eu acho que tem que ser motivo de orgulho para o carioca, assim, independente de quem está atuando no mercado imobiliário ou não, tem que ter orgulho, porque o que foi construído ali, foi desenvolvido ali, é algo que deveria, inclusive, ser utilizado como exemplo para outras regiões e outras cidades do Brasil que podem se aproveitar dos seus potenciais que existem. Né? Então, eu queria agradecer e, Sérgio, quiser suas considerações finais aí também, depois do Osmar, fiquem à vontade. Muito obrigado. Não, obrigado pelo convite. Acho que passou rápido mesmo, bem rápido. E acho que só para finalizar, acho que você falou uma coisa legal aí, que é uma operação que a gente tem que se orgulhar, que de fato transformou ali, né? E fazendo um gancho um pouco até com o nosso propósito lá da Caixa, que é transformar a vida das pessoas. E a gente fez um evento recente lá com o meu time, e a gente que é do mercado financeiro, às vezes está um pouco distante, porque falar assim para o empregado da Caixa que vai transformar a vida das pessoas, que paga um benefício social dentro de uma agência barco lá no Rio, lá em cima, no Amazonas, é muito claro, né? Mas para a gente que está no mercado financeiro, às vezes a gente não tem essa percepção de como que a gente transforma a vida das pessoas. E aí uma das provocações que a gente fez nesse evento é falar como que nós, gestor de fundo, podemos transformar a vida das pessoas. E aí a equipe trouxe justamente o caso aqui da operação do Porto Maravilha,
e fizeram até legal, depois dá para compartilhar, uma linha do tempo de como era e de como é que está hoje, né? Com todas as dificuldades que passou, e mais do que isso, olhando para frente o futuro que a gente enxerga ali para a operação. Então é muito legal que de fato a gente vive isso, se orgulha disso, né? E mexe com o nosso propósito, né? Uma operação que de fato tem toda uma engenharia, uma estrutura financeira, tem que ter retorno para o cotista, mas no final do dia transforma a vida das pessoas e transforma a vida da cidade. Deixando um legado, né? Então acho que é um negócio bem bacana que você comentou aí, que acho que a gente precisa se orgulhar, e me veio esse ponto que é o que nos move lá também, né? Então a gente tem muito carinho aí pela operação e fazer a gestão do fundo aí da melhor forma possível também. Legal, obrigado. Conte com a gente. Bom, do meu lado, eu também queria agradecer aqui o convite. Realmente passa muito rápido e, enfim, é muito assunto. Daria vontade aqui, tem mais umas 2 horas para tratar. A gente vai voltar. É uma operação de longo prazo. Sem dúvida, falaremos outras vezes. Tem bastante tempo para voltar. Eu acho que assim, o centro do Rio, ele já superou aquela visão de não, vai acontecer alguma coisa. É uma realidade. Eu realmente faço esse convite para as pessoas visitarem. Então, assim, quem não quer acreditar na nossa palavra que está aqui, não, estão falando lá papo de vendedor e tal. Visitem, vai lá, pega, visita, dá uma volta, e vocês vão ver que assim, a realidade mudou. Nós teremos um novo centro com pessoas morando, e 20 mil pessoas, 30 mil pessoas fazem a diferença em qualquer lugar. Sim. Então, você pode... Não dá para não ser diferente. Do ponto de vista da prefeitura, há um engajamento muito grande para tornar o centro do Rio, enfim, vibrante novamente. Mais do que isso, e aí lá na CCPAR, né, tem essa missão da gente ter uma relação com o privado muito bem estabelecida, que o setor privado entenda a prefeitura do Rio como um parceiro, para que, enfim, entenda como pode se aproximar, como pode trazer projetos, como pode discutir ideias. A gente quer construir e fortalecer essa relação com o setor privado para que o ambiente de negócios no Rio de Janeiro seja entendido como um bom ambiente de negócios para se fazer investimento, para discutir projetos de longo prazo, para que todo mundo possa aí compartilhar desse movimento de melhora da cidade. Então, queria deixar aqui, mais uma vez, o agradecimento, dizer que estou muito empolgado com essa missão. Espero que a gente possa falar muitas vezes, aí, inclusive fazendo mais negócios aí com a 20 Compass e com a Caixa, que já são nossos parceiros. Excelente. Bom, pessoal, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Para vocês que acompanharam a gente até aqui, nesse episódio, tenho certeza que vocês gostaram da conversa. Continuem seguindo a gente aqui no canal, que a gente vai trazer sempre assuntos interessantes e novos convidados. Muito obrigado e até a próxima.